Presidente, Sr. Presidente do Governo Regional, Srs. Membros do Governo Regional, Senhoras e Senhores Deputados, hoje este Parlamento teve a oportunidade de debater o Estado da região. Esta oportunidade democrática deveu-se à determinação do PSD e do seu Presidente, que assumiu desde o primeiro momento que a reforma do sistema político seria uma prioridade neste mandato. Como hoje, curiosamente, na intervenção que me antecedeu, o próprio deputado do PCP reconheceu essa mesma particularidade ao fim de 40 anos de autonomia. Foi esta nossa primeira iniciativa neste Parlamento, com a revisão do sistema político e do regimento, que foi possível este debate que certamente permitiu hoje, desde amanhã, fazermos um balanço anual ao mandato. O que revela que o PSD, para além de reformar este Parlamento, também reforçou o poder de fiscalização do mesmo, com a maior presença do Governo Regional, num sinal claro que o Governo respeita o Parlamento e não tem receio de apresentar ou esclarecer as matérias em debate na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. No entanto, hoje, para além de um balanço apresentado pelo Governo e na intervenção, logo de manhã, pelo Presidente do Governo Regional, tivemos a oportunidade de perceber o esforço que o Governo tem feito ao longo deste ano de mandato, mas assistimos a uma oposição que, perante as suas obrigações, apenas vê os problemas sem alternativas credíveis. Há que reconhecer que 40 anos, e eu repito, há que reconhecer que 40 anos depois, os madeirenses e portantenses mereciam uma melhor alternativa. Por isso, importa analisar algumas questões que foram aqui abordadas hoje pela oposição, e não só, no debate. Transportes. Assistimos a uma crítica de vários partidos à ausência do já famigerado ferry. O ferry que não existe por parte daquilo que transmite a oposição, e a questão até também foi abordada do subsídio de mobilidade. Na questão do ferry, a acusação é que hoje não está concretizado essa mesma vontade, ignorando que o mandato apenas tem um ano, são de 4 anos, mas vamos analisar o porquê dessa situação. Em primeiro lugar, o nosso compromisso foi de imediato recuperar o dossiê e fazer tudo para que fosse possível voltar a ter uma operação e que essa operação de transporte marítimo fosse uma realidade. Quero recordar que foi feito, desde logo, uma consulta pública e da qual os operadores responderam, dizendo que não estavam disponíveis naquelas condições porque precisavam de indenizações compensatórias. Vamos falar claro. Custa milhões ao orçamento a criação dessa linha. Ao contrário do que se poderia ter imaginado, não é possível fazer sem honorar o orçamento. Os privados que estão supostamente interessados na operação querem indenizações, ou seja, querem que se pague para fazer a operação. Vamos falar claro. E é importante, para que ela seja viável, garantir essas indenizações compensatórias. Porque vir aqui falar, parece que neste Parlamento, falar de uma forma mais apaixonada pelo navio, serve para resolver o problema. Mas não serve, senhores deputados. O que serve a saber é quem vai suportar tais indenizações compensatórias. E eu gostaria aqui de saber o seguinte. A razão do Governo Regional ter, numa segunda fase, solicitado ao Governo da República o concurso internacional da sua responsabilidade é para que seja, conforme estipula a própria Constituição, e eu recordo aqui aos deputados da esquerda que gostam de pegar na Constituição, não como o Maduro pega, espero que não façam o mesmo, mas que pega nessa Constituição e dizer
que essas indenizações compensatórias, ao abrigo da mesma Constituição e do princípio da continuidade territorial, é uma obrigação do Estado português. E eu vou repetir, é uma obrigação do Estado português. O que o Governo Regional, neste momento, fez, não foi mais do que cumprir a própria Constituição e dizer que essa responsabilidade é também do Estado português na garantia da continuidade territorial. E eu pergunto, não cabe ao Estado, como também cabe no transporte aéreo, essa responsabilidade constitucional? Eu pergunto, porquê, senhoras e senhores deputados, e até aproveito para esclarecer a população da Madeira do Porto Santo, o que é que se passou, e peço ajuda aos colegas, o que é que se passou depois de outubro de 2015? É porque até outubro de 2015, o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP achavam bem que o Estado pagasse. Depois de outubro de 2015, já não acham. E nada fazem para que tal aconteça. O que é que se passou depois de outubro de 2015? Ou seja, quem é que mudou de posição? Foi o Governo Regional? Não. O Governo manteve e mantém a postura de viabilizar um transporte marítimo. Está disponível para negociar com o Estado português. Agora, senhoras e senhores deputados, eu pergunto, acham bem a oposição até outubro que o Estado paga indenizações? Depois de outubro, já não concordam. E eu pergunto, porquê que estão incomodados? Porquê que o PS está incomodado? Porquê que o Bloco está incomodado? Porquê que o PC está incomodado? Porque não há transporte? Ou porque agora o Governo da República não cumpre a sua cota-parte? Eu pergunto, se é necessário resolver este tema, da qual estamos todos empenhados no mesmo, era bom que os seus deputados, de uma forma enérgica, como fazem aqui no Parlamento, tentem que o Estado, que hoje é suportado pelos três partidos, assumam essas responsabilidades. Porque nós não vamos desistir. E é preciso reafirmar, nós não vamos desistir da nossa intenção. E seria bom que os partidos que eu referi, PS, Bloco e PC, garantissem que o Governo da República também não vai desistir. Isso é que era importante. E mais lhes digo, esta é uma vontade que não é do PSD. Esta é uma vontade do povo da Madeira e do Porto Santo que merece o apoio de todos. E o mesmo se aplica à questão do subsídio de mobilidade. Porque todos aqui nesta Assembleia já reclamaram, mais do que uma vez, o atual Estado. Até propõem aperfeiçoamentos. Nós próprios já o dissemos que estamos disponíveis. Agora, voltamos a não perceber o que está a passar. Porque o Governo da República, desde fevereiro, que não entrega um relatório de avaliação aos primeiros 6 meses, como estava definido, para que se possa exercer esses aperfeiçoamentos. Eu pergunto, o que é que se passa e porquê é que do Estado português não há intenção de rever essa matéria? Será que é uma questão da Madeira? Ou será, por estar associado à região autónoma dos Açores, em outubro haver eleições nos Açores, estamos à espera? Resta saber se este atraso não é um atraso político. Eu estou convencido que este atraso na avaliação é um atraso político para favorecer um partido e uma região autónoma da Madeira, não do ponto de vista da sua população dos Açores, mas dos interesses do Partido Socialista nos Açores. E por isso, lança aqui o repto, faça-se público esse relatório que devia estar concluído em fevereiro e não se dê cobertura política partidária a essa matéria. Mas, senhoras e senhores deputados, eu lamento que a oposição prefira que hoje aqui, como hoje foi dito aqui pelo Sr. Deputado Jaime Leandro, que o Governo assuma esta responsabilidade diretamente e não exija ao Estado português. Até teve a capacidade de dizer que o Governo Regional, nesta matéria, apenas esperava o dinheiro de Lisboa. Eu quero dizer o seguinte, faz sentido exigir aos madeirenses e porto-santenses que, através dos seus impostos, paguem o seu próprio isolamento, o princípio da continuidade territorial, ou seja, serão os madeirenses e porto-santenses com o seu dinheiro, com os seus impostos, com o orçamento regional, é que vão pagar as obrigações do Estado? E eu pergunto, esta posição é triste e é inqualificável. Acho muito triste existirem madeirenses no Parlamento, eleitos pelos madeirenses, em que penalizam os madeirenses, exigindo
que se pague na região aquilo que é uma competência do Estado. E por isso, senhoras e senhores deputados, nós não estamos aqui para exigir mais do que um direito que temos. E era bom que a oposição se associasse ao PSD e ao Governo nesta reivindicação, porque eu não quero acreditar que hoje o PS, o Bloco de Esquerda e o PC prefiram proteger Lisboa a proteger os interesses dos madeirenses e portuenses. Por isso, não acompanhamos a leitura política do líder do PS parlamentar e do ex-líder também aqui falou hoje, em que falou de olhar para Lisboa de mão estendida. Nós, senhores deputados, não temos complexos nessa matéria. Nós até dizemos o seguinte: lamentamos que prefira olhar para o Parlamento e para a região e ter essa política da mão estendida. Porque não temos e não queremos, pois a autonomia, Sr. Deputado Vítor Freitas, era bom que estivesse atento, a autonomia e os direitos dos madeirenses e portuenses não são uma dádiva da República. São sim uma conquista do povo da Madeira e do Porto Santo. E era bom que o Sr. Deputado não prescindisse dessa mesma condição. Estranho é que a sua força e a sua vontade não represente aquilo que deveriam fazer no seio do seu partido junto a Lisboa. O mesmo aplica-se ao sistema fiscal próprio. Fala-se do sistema fiscal próprio e competitivo. Nós queremos um sistema fiscal próprio e competitivo e não, como propôs aqui o próprio CDS hoje, uma mera adaptação da fiscalidade nacional. Porque falar de fiscalidade, senhoras e senhores deputados, não é resumir à baixa de impostos. O que estamos a falar da fiscalidade é preciso reduzir os impostos, mas que atraiam investimento e que promovam o emprego, porque isso é que é o bem-estar das populações. Porque o que vale a pena reduzir impostos para que não exista capacidade para investimento ou para atração de investimento externo é um erro, porque isso leva à pobreza generalizada da população da Madeira e do Porto Santo. E eu volto a reafirmar aquilo que o Sr. Presidente do Governo disse aqui. É uma intenção política, redução da carga fiscal, de acordo com as contas públicas e de uma forma sustentável. E eu vou-vos explicar, senhores deputados, que me permitam o seguinte. Nós não queremos gerar nova asfixia financeira. E ao contrário do país, que atualmente com a geringonça, nós temos receio que por este ritmo, provavelmente, Portugal vai ter que pedir um novo programa de ajustamento. E esse é o grande receio dos portugueses. E o receio dos portugueses é que esta geringonça não resolva os problemas do país, mas que nos leve novamente a um pedido externo de ajuda ao financiamento e não só. E por isso, senhoras e senhores deputados, nós precisamos, não é de geringonças ao nível financeiro. Nós precisamos de investimento, precisamos de uma melhor economia. E por isso temos que criar condições para que os empresários acreditem na Madeira, em especial os empresários fora da região, possam investir cá. E não podemos, senhoras e senhores deputados, como alguns partidos aqui e também na Assembleia da República, fazem diariamente chantagem aos mercados, chantagem a quem investe e tentam, no dia a seguir, pedir mais emprego. Essa é uma demagogia da esquerda que nós não compramos aqui neste Parlamento. Também, deixe-me diga, senhores e senhores deputados, só com confiança, só com políticas atrativas ao investimento é que vamos conseguir recuperar. E esse foi o toque esta manhã por parte do Presidente do Governo Regional. Nós temos que criar condições de confiança. Temos que gerar essa capacidade para que se possa atrair investimento e assim, com uma melhor economia, termos mais emprego. Porque o drama do desemprego é preocupante. É um flagelo que não é exclusivo da Madeira. É um flagelo europeu e nacional. E que a Madeira, neste momento, até perante os seus programas ativos de emprego, da requalificação profissional, tem tido essa capacidade. Mas é preciso mais. É preciso atrair investimento. E isso é que é importante para gerar emprego. Eu aproveito, Sr. Presidente, para esta intervenção dizer o seguinte. Estranho que hoje aqueles que têm responsabilidades nacionais e que aqui se insurgem contra o desemprego ou contra a precariedade laboral, como tivemos a oportunidade hoje de dar a senhora deputada Silvia Vasconcelos, ignorem que a nível nacional a recuperação do emprego foi invertida. Ou seja, neste momento estamos pior do que quando este Governo tomou posse. E que para além de não recuperar emprego, continua a destruir a tal confiança.
E eu gostaria de dizer, porquê que antes de 2015, o Bloco de Esquerda e o PC afirmavam, como disse uma senhora deputada na Assembleia da República, que para os trabalhadores precários, este governo, o então governo PSD-CDS, era um inferno. E ainda reclamavam, como do tempo de Francisco Louçã, 100 mil trabalhadores precários na função pública. E agora eu pergunto, o que diz o Bloco e o PC e até o PS, quando mais de 1.500 trabalhadores precários foram contratados desde que estão no poder, o que diz sobre os 2.500 trabalhadores que serão despedidos na Caixa Geral, o que diz quando Mário Centeno, em abril deste ano, foi à União Europeia prometer menos de 10 mil postos de trabalho na função pública, e eu pergunto, afinal, o trabalhador precário do governo de esquerda é diferente dos outros? Há trabalhadores precários de esquerda e outros que não são de esquerda? Esta hipocrisia, infelizmente, impera a nível nacional. Mas, senhoras e senhores deputados, este é um momento triste, a par de outros. E eu permitam-me, faça aqui uma referência a um dia de ontem na Assembleia da República. Acho que ontem cometeu-se na Assembleia da República um dos momentos mais tristes na democracia desde o 25 de Abril. Tivemos uma maioria de esquerda, do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP, que preferiram chumbar a criminalização do abandono dos idosos, mas que não querem penalizar o abandono dos animais. Ou seja, aqueles familiares que abandonam os seus idosos, nada lhes acontece. E eu pergunto, mas quais são os valores desta esquerda? Que valores de Abril são estes? Onde está a referência dos valores humanos? Ou seja, a dignidade e a integridade humana é secundária perante a dignidade animal. Isto não é legítimo, não é correto. Não podemos aceitar que a esquerda prefira um animal a uma pessoa. E isso é algo inaceitável na democracia e nos próprios valores de Abril e da Constituição que a esquerda tanto fala. Hoje, também permitam-me que destaque a questão da saúde. Foi falado aqui na saúde. Como sempre, discute-se o papel, discute-se o medicamento, mas não se apresenta soluções. Isso é o que não quer as pessoas que estão lá em casa. O secretário teve a oportunidade de comprometer-se com as resoluções, com a resolução dos problemas. Nós temos essa noção clara desse desafio. Mas, senhores deputados, esses desafios não vão com palavras ocas. Esses desafios vão com ações e aquilo que o Governo faz diariamente junto da população. E, por isso, era bom que aqueles que fazem palavras ocas da saúde lembrassem da importância da infraestrutura principal do hospital. Porque dizer que o Governo Regional agora anda de mão estendida a pedir ao hospital é dizer que o Estado não tem obrigação constitucional na saúde de ajudar a região autónoma da Madeira. Era bom é que sentissem e associassem ao PSD e ao Governo nessa batalha. E quando não se juntam, senhoras e senhores deputados, e quando não se juntam nesta determinação do novo hospital, é estranho. E eu, permitam-me, senhoras e senhores deputados, que quando o PS não se junta à causa, é que não está a correr bem. Porque quando a coisa corre bem, correm para a conferência de imprensa, estão disponíveis para trazer antes dos outros, estão disponíveis para até dizerem bicos de pé que resolveram tudo e quando não lhes interessa, desaparecem, fogem e certamente têm medo de encarar a realidade. E por isso eu lanço aqui um repto. Se é fácil a conferência de imprensa, se é fácil puxar os galões, era bom que fosse mais fácil ajudar os madeirenses e portentenses. E por isso, senhoras e senhores deputados, nós não temos por obrigação andar na comunicação social. Porque para nós o mais importante é resolver os problemas das pessoas. E não temos a vaidade acima de tudo. Não é tudo vale para a mesma vaidade da conferência. E por isso, é nesse clima, é com essa determinação, é com essa vontade que faltam 3 anos para este mandato. E tudo vamos fazer para honrar o compromisso com os madeirenses e portentenses. Porque a nossa determinação não é com a oposição. A nossa determinação é com a população da Madeira e do Porto Santo. Vamos honrar os compromissos. Reafirmo integralmente a disponibilidade do Governo Regional
em reafirmar aquilo que é as suas opções políticas e não aquilo que são as vontades da oposição. Nós não vamos cair no erro, permite-se o Presidente, não vamos cair no erro de governar para a oposição, mas sim na certeza de governar para a população. Muito obrigado.